nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre a história real de uma das personagens mais cruéis de American Horror Story, a Madame LaLaurie, que é interpretada maravilhosamente pela Kathy Bates e foi apresentada ao público na temporada Coven, a terceira temporada de American Horror Story. Muitos personagens da série são inspirados em pessoas que realmente existiram, e Delphine LaLaurie existiu de verdade. Foi uma mulher extremamente monstruosa que fez atrocidades com pessoas negras, provando que os maiores monstros que existem são realmente os seres humanos. Mas quanto do que vimos em American Horror Story é fato e quanto é ficção? Antes de eu contar pra vocês toda a história dessa vilã da vida real, eu já peço pra você curtir o vídeo e se não for inscrito aqui no canal, se inscreve que eu vou trazer várias histórias dos personagens de American Horror Story, beleza? Mas vamos lá. Madame LaLaurie nasceu em 1775 como Marie Delphine McCarthy, filha de um imigrante irlandês. Ela cresceu em uma época que ter escravos era aceitável e onde usar a força como disciplina era comum. Mas mesmo para essa época, o tipo de violência que ela usou com os escravos foi considerado absurdo. Algumas histórias dizem que um dos seus pais foi assassinado por um escravo e que por isso ela criou um ódio, sabe? Um ódio enorme. E por isso ela foi sádica e cruel com os escravos que teve como vingança. Mas na verdade o que se sabe é que um dos seus tios foi morto por um escravo numa revolta. Mas não se tem como comprovar como esses acontecimentos afetaram Delphine. Antes de conhecer Louis LaLaurie, o homem, que lhe deu o sobrenome pelo qual ela ficou conhecida, Delphine casou 2 vezes e teve filhos, com os maridos anteriores. Inclusive, depois que seu segundo marido morreu, ela libertou um escravo chamado Jean-Louis, porque isso era desejo do seu falecido marido. E esse acontecimento e alguns outros casos de escravos, libertados por Delphine, são usados por alguns como suposta prova de que a Madame LaLaurie não era tão má como afirmam por aí. O que importa é que Delphine casou com o médico Louis LaLaurie e aos 38 anos ficou grávida dele. O casamento se deteriorou rapidamente, acabando em separação, e ela sucumbiu à loucura e à maldade. Entre 1816 e 1834, Delphine tinha pelo menos 54 escravos, e até se casar com LaLaurie, ela nunca tinha sido acusada de maltratar nenhum. Só que em 1828, rumores começaram no bairro em que ela vivia, chamando de bárbaro o tratamento que ela dava aos escravos, dizendo que ela os encarcerava e os deixava apenas com as necessidades básicas. Que horror, Muitos escravos dela eram considerados magros demais e pareciam excessivamente cansados. E mais do que isso, um número considerável de escravos tinha tentado fugir, e quando eles eram levados de volta, sumiam misteriosamente. Por causa disso, parece que ela foi investigada pelo menos 3 vezes, mas como não existia evidência legal, ela foi absolvida. Mas tudo isso não foi nada comparado ao que aconteceu no dia 10 de abril de 1834. Um incêndio começou na cozinha da mansão da Madame LaLaurie. Os donos da casa não estavam, então as autoridades foram chamadas para combater o fogo. Lá, eles encontraram escravos acorrentados, torturados e morrendo de fome. O curioso é que os escravos foram encontrados em uma condição horrível, mas com o passar do tempo, tudo foi sendo divulgado de maneira mais exagerada e parecendo ainda mais cruel do que realmente foi. E olha que foi cruel pra caramba. Jornais da época reportaram que os corpos dos escravos estavam cobertos de cicatrizes. Alguns estavam mutilados e com ferimentos. Era muita crueldade, gente. A população ficou revoltada com os atos da Madame LaLaurie e eles saquearam e destruíram tudo o que puderam. Madame LaLaurie fugiu de Nova Orleans e sua vida após 1834 não é muito bem documentada, já que ela estava fugindo, Dizem que ela se estabeleceu em Paris e viveu uma vida abastada por lá, sem suas filhas jamais terem ido se encontrar com ela. Alguns acreditam que ela voltou para Nova Orleans.
Mas segundo estudiosos da sua história, é mais provável que ela tenha vivido o resto da vida em Paris, morrendo em sua casa em 1949, sendo enterrada em Montmartre e depois sendo levada para um cemitério de Nova Orleans. Hoje em dia, a casa na Royal Street é considerada ponto turístico e alguns até acreditam que ela é assombrada. Madame Lalaurie não foi a única das inspirações reais, que a temporada Coven pegou na história de Nova Orleans. Se você quiser saber as outras histórias reais de Coven e de outras temporadas de American Horror Story, me deixa saber aí embaixo que eu trago outros vídeos no mesmo estilo desse aqui. E se vocês quiserem saber mais sobre a Madame Lalaurie, eu deixei os links para compra na Amazon de alguns dos livros que existem sobre ela e que eu usei para pesquisar sobre a vida dessa mulher horrenda. E comprando pelos meus links, você ajuda o canal a se manter, e me dá uma pequena porcentagem sem pagar nada mais por isso, beleza? Então é isso, gente. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e tchau!